Frederico Silva, eu sou graduando em História e eu vou apresentar como foi meu estágio, a minha vivência. A área de concentração escolhida foi os grupos sociais e as civilizações em perspectiva histórica. O tema foi as grandes navegações. Esse tema foi escolhido de acordo com a professora. O tema que eu ia propor seria outro, mas tivemos dificuldade por causa do horário, porque hoje em dia a questão de história na escola é uma aula só por semana. Ela só tinha uma aula de história na quarta-feira e na sexta-feira ela tinha sobre ancestrais, que não era história. Ela falava sobre histórias ancestrais, mas é outra matéria. Então eu ia às vezes na quarta, no domingo, e como esse estágio pediu para ficar só em uma sala, aí tive dificuldade, porque era uma aula de história por semana e ainda seria na quarta-feira uma única aula. Aí a professora sugeriu, após algum tempo de convivência com ela, para me aplicar a continuidade do assunto dela. Aí eu tive que mudar o meu, tinha feito todo o cronograma, tudo pronto já. Eu fiquei 15 horas de regência observando a escola, a estrutura. Aí às 5 dela, quando eu ia propor o meu, conversei com ela sobre o que eu estava propondo. Ela fez eu refazer porque seria melhor eu continuar o assunto dela, porque eu ia dar férias e eu ia ocupar 5 semanas dela. Seriam 5 aulas da minha regência, então eu ia ocupar mais de um mês a aula dela com o meu assunto que não seria o dela. Ela ia ficar atrasada. Então tivemos que ter mudanças de planos do meio para frente, acabou me atrasando totalmente, mas isso não vem ao caso aqui. Então eu tive que aprender sobre as grandes navegações, mais do que eu lembrava, e estudar sobre o assunto para passar ele. Aí a justificativa que teve foi buscar um melhor conhecimento sobre as grandes navegações e suas consequências. Mostrar as explorações dos colonos, como as pessoas foram exploradas quando Colombo chegou nesses lugares. Mostrar o início do contexto, da origem do preconceito, que eu lembro nessa época que a gente está fazendo esse estágio, Vinícius Júnior está sendo hostilizado na Espanha. E ele está sendo uma pauta bem forte agora nesse momento, o Vinícius Júnior, brasileiro que joga no Real Madrid. E a Espanha foi onde se iniciou as grandes navegações, Espanha, Portugal. E lá tem esse preconceito, né, dos espanhóis com relação às pessoas negras, que Vinícius Júnior vem sofrendo, chamado de macaco. E o início de tudo foi nas grandes navegações, quando eles são explorados, os negros nativos de cada colônia que a Espanha vai descobrindo, tanto ela quanto Portugal. O início da globalização também, alguns autores acreditam que ali foi o início da globalização, que veio a ter as grandes navegações, a busca por novas terras, novos conhecimentos sobre comida, cereais, sal, especiarias e tudo mais. Aqui tem um objetivo, muitos estudiosos argumentam que esse período, eu lembro que a doutora não gosta muito de saber essa parte em si, porque vai estar no paper, ela quer saber mais como foi a vivência do estágio, né? Aí tem a fundamentação teórica, que eu usei alguns autores, que a professora me deu o material dela, eu tive que usar o material praticamente dela, só fiz algumas mudanças, algumas coisas, mas o material inteiro da fundamentação teórica foi basicamente o que ela iria passar. Então eu congelei o meu, que seria outro assunto, e tive que, depois de umas 15 horas de regência, eu tinha conversado com ela, mas já no final tinha muita aula vaga, tinha ensaio, às vezes lá ensaio, aí tivemos que mudar para o assunto dela. Então o material da fundamentação teórica foi basicamente o dela, eu só fiz estudar o assunto e ver como encaixaria, aprender para mim discorrer o assunto. A metodologia foi do estágio, foi através da observação, eu vi como ela regia, vi como ela gostava de conduzir a aula, para fazer o mais próximo possível, para conduzir a aula de acordo com como os alunos já vinham se adaptando com ela, para saber como que ela iria aplicar provas baseado no assunto que eu iria passar. Ela só poderia reforçar a aula, mas as 5 aulas que eu ia dar ia ser o assunto de avaliação deles, a avaliação normal da escola. Então eu tentei me alinhar a como ela queria que passasse o assunto. Eu tive que alinhar tudo de acordo com como que ela queria, não como eu pensei que poderia ser. A vivência do estágio lá foi bom, a comida é muito boa do estágio, a estrutura, a escola é nova agora, é tudo bonito. Na época que eu estudava, o estado daqui era bem precário. Então é uma ótima estrutura, muito funcionário, tem uma biblioteca enorme, tem uma área de computação que eles usam bem pouco, tem
a quadra que eles ensaiam. Eu nunca pensei na escola ter som e eles dançar, ligar música na sala de aula e tá tudo normal. Na minha época que eu estudava era o começo dos celulares, hoje eles estão com som na sala ou um som no pátio e liga o som no último e tá normal. Mas é bem organizado mesmo com isso, com esses contrapontos é bem organizado. Tive uma vivência boa com os outros professores, pude tirar dúvida com o diretor. E a vivência do estágio em si, o assunto me deixou meio, na época, meio com vergonha, porque não dominava muito grandes navegações, tive que estudar bem rápido para poder aplicar, porque ela me sugeriu isso bem no final. Eu vim conversar que da meu assunto, no início ela falou, pode ficar tranquila, mas quando a gente foi passando semana, e era uma aula por semana só, que eu ia ver ela, até as 5 regências dela demorou, foi um mês só para mim assistir as 5 regências dela, que era com ela. Depois, quando eu fui falar como eu queria o assunto, como não queria, ela propôs, e eu fiquei inclinado para não ficar meio, não me passar por ruim, eu fiquei inclinado a aceitar o desafio de aprender um assunto novo, me especializar num assunto novo e passar esse assunto que ela queria, da forma que ela queria. Então ela aprovou, ela ficou as 2 primeiras aulas comigo, dando um apoio ali para mim não perder o controle da sala, até que os alunos foram de boa, eu já conhecia alguns, então ela ficou comigo. E depois, as últimas 3, ela saiu e me deixou à vontade, o exercício eu apliquei sozinho, ela ficou um pouco, depois ela saiu, aí eu dei continuidade e foi tranquilo com eles. Foi algumas aulas assistindo filme, parando e falando, então ela ficou nessas aulas assistindo filme, foi o que ela sugeriu para eles verem e ficar melhor. Hoje com o projetor, ficou tudo mais fácil para ficar a aula mais dinâmica. Mas foi bom a vivência. A professora muito inteligente, então foi muito. O aprendizado foi legal, foi bacana. E essa mudança também foi bom para mim. Eu tive que aprender rápido o assunto para poder passar. Foi um assunto que eu não tinha grande domínio, que não esperava, nem lembrava muito quando eu estudei as grandes navegações, mas eu tive que aprender rápido e foi uma discussão muito legal com os alunos. Eles gostaram bastante, falaram que queria que eu ensinasse o próximo ano lá. Eu falei que talvez terminasse esse ano, se Deus quisesse. Então foi boa a vivência. E o estágio foi isso, basicamente.